Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com a nossa convidada especial, missionária Flávia. Hoje nós vamos relatar sobre um tema que, quando Cristo não precisa ser forçado, ele se revela, né, Renata? É verdade. É um prazer ter a Flávia aqui, porque a Flávia é assim, nossa... dê honra a quem tem honra, né? Porque eu te honro muito, Flávia, muito mesmo. Obrigada. E eu agradeço a Deus pela sua vida. No tema, né, a gente vai falar sobre que ao longo da Bíblia, né, a gente vê que Jesus se revelou não apenas em grandes eventos, mas que se revelou em eventos pequenos também, né, como a mulher samaritana, né, que estava buscando a água, os discípulos de Emaús, que estavam caminhando, Zaqueu, que apenas queria enxergar Jesus. Era só isso, era uma coisa tão pequena e mesmo assim o Senhor se revelou. E foi nesses momentos simples que Cristo se revelou para cada um deles. Então, é isso que nós queremos trazer hoje de uma forma muito simples, que quem já está aqui vendo os outros vídeos, né, viu que a gente não está aqui para fazer nada elaborado, nada, sabe assim, nada para se amostrar, mas para mostrar Cristo, para mostrar que nós, na nossa simplicidade, nós conseguimos chegar até Cristo, né? E tá com você, Flávia. A primeira pergunta que eu quero fazer, por que que muitas das vezes não percebemos Cristo? Então, a honra para mim estar aqui também. A gente já tem quase mais de 10 anos, eu acho, de amizade. Já tá para fazer, se não tem 10, já tá para fazer 10. Verdade. Ali também veio logo em seguida, né? E a gente já tem uma história aí na caminhada de milagres, de Jesus se revelar, né? Em nós, através de nós, por nós, né? E é muito interessante quando a gente consegue ver Jesus nas pequenas coisas. Então, quando a gente agradece a oportunidade, eu tenho certeza que esse podcast vai trazer pessoas e pessoas, e vai tocar pessoas e pessoas também, com cada uma com a sua experiência e com a sua especialidade naquilo que Deus tem chamado. Eu creio também que tu vai ser o primeiro que a Flávia vai estar aqui somente, vai muito. ser vários. Estou à disposição para que vocês precisarem, e é muito bom sempre poder contribuir com o crescimento de pessoas e com o crescimento do reino. É tão bom quando Deus, mesmo a gente é pequeno diante da grandeza de Verdade. Deus, né? E mesmo assim Deus tem o prazer de usar. Eu acho isso lindo no Senhor, que Ele não está à procura de grandes estruturas, de grandes nomes, Ele está à procura de quem se dispõe. Verdade. Né? O que faz a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós é a disponibilidade que a gente tem. Verdade. E interessante, Renata, nessa pergunta que você fez, porque muitas vezes não percebemos Cristo, eu acho que nós estamos tão preocupados em contar uma coisa tão grande. A gente está preocupada em contar, em ser usado numa situação tão extraordinária. Mirabolante. Sim, porque ainda mais hoje em tempo de mídias sociais, de muitas redes sociais, as pessoas muitas vezes elas viralizam numa situação quando é alguma coisa muito grande. Ou até muito fútil, às vezes, né? Que a gente vê hoje em dia. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de ver Deus no pequeno, no amanhecer do dia, né? Na saúde. Pássaro, né? Tudo mostra Deus. A Bíblia vai nos dizer que a terra está cheia da glória de Deus. Verdade. Então, a gente que precisa respirar, parar, observar e ver o quanto a gente já tem de Deus revelado, que a gente às vezes não percebe. Às vezes é no milagre mesmo de acordar todo dia, de sentir que Deus está com a gente, sentir a presença dele, de olhar numa amizade, porque hoje em dia a gente vê tão difícil uma amizade que dura tanto tempo hoje, porque parece que as relações hoje é muito líquida. Tudo passa, não tem nada sólido. E quando a gente vê uma amizade que já está durando, né, há tanto tempo, isso é Deus que faz na vida da gente, as alianças que Deus permite a gente fazer e viver. E na Bíblia também, Deus, claro que tem os grandes milagres que a Bíblia traz, mas também tem coisas que parece pequeno, que não é, nada que Deus faz é pequeno, mas que Deus também se revelou a alguém. Alguém teve uma percepção do Senhor nas coisas pequenas. Então, a gente tem que sempre estar com o coração aberto, disposto, buscando, além de viver coisas grandiosas, estar disposto a ver Deus nas pequenas coisas. E eu acho que isso é uma grande maneira de viver. Verdade. Quando você consegue notar que Deus está com você em todo o tempo. Verdade. Porque, gente, só da gente pensar, o ser humano é tão complexo, que se a gente pensar que respirar é uma obra tão grande de Deus, Verdade.
E se Deus decidir não vai respirar mais, acabou. Não tem médico, não tem especialista, não tem ninguém que vai trazer de volta a nossa respiração. Então a gente tem que entender que Deus quer se revelar a todo momento, que tudo é para a glória dele, que ele está em tudo. Eu acho que isso é o mais maravilhoso da vida, né, da vida humana, da vida cristã, da vida no geral. E que a maioria das vezes não é por falta do poder de Deus, né, Li? Não é por falta de Deus não ser poderoso, mas é porque a gente está tão ocupado com tanta coisa que Deus, assim, que é aquilo que a gente sempre fala, as vozes têm que calar pra gente escutar. Então, se a gente tá com muita barulho, que é o diabo que tem feito mais hoje, né? Distrações, é muito barulho, é muita coisa, é muito problema, é muito trabalho, muitas das vezes. É muito tudo pra gente poder não ouvir a voz. Não, né? te interrompendo, né, Renata? A gente tem um grupo, né, em comum, nós três. E aí eu saí de casa, até mandei o vídeo para as meninas. Eu saí de casa e eu escutando um pássaro cantando e eu comecei a observar o pássaro. Eu falei, mas aonde está esse pássaro? Eu preciso voltar lá. Eu filmei ele cantando assim, porque primeiro eu escutei, depois eu filmei. Porque é coisa pequenas, o extraordinário de Deus começa nas coisas pequenas no amanhecer. Sim. E a gente vê assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê assim que Deus sempre teve paciência. Sim. A paciência de Deus, isso é humanizando Deus, né, gente? Porque a gente não tem uma palavra para expressar a grandeza de uma qualidade de Deus. A gente não tem um vocabulário amplo para descrever a grandeza do Senhor. Então, trazendo para nosso vocabulário humano, Deus é um Deus paciente. Ele é um Deus que às vezes as pessoas saem do lugar, saem do caminho, saem da direção, e ele está ali tratando com a gente como a mãe trata com o filho, né? Um filho, por exemplo, que nasce, ele não tem como sobreviver sem a ajuda daquela mãe, aquela mãe cuidando tão de perto, amamentando, alimentando, cuidando, dando banho. E Deus é assim com a gente. Ele vai cuidando da gente. Aí uma história na Bíblia que fala muito para mim sobre esse tema, sobre como Deus se revela, quando Cristo não precisa ser forçado, ele se revela, é quando Jesus ele é crucificado, né? Ele é morto. E ao terceiro dia, há um movimento daquelas mulheres, para encurtar a história, há um movimento das mulheres que andou com Jesus no tempo do ministério dele, de ir para levar a luz, para ungir Jesus, que era um costume dos judeus, aquelas pessoas que morriam, que era muito especial. Tinha todo um preparo, uma unção. Mas como Jesus foi crucificado numa tarde de sexta-feira, para os judeus não podia fazer nada de 6 horas da sexta-feira até 6 horas do sábado, que é o Shabat deles. Então não poderia ter movimento. Então foi tudo muito rápido. Né? Ainda que a gente vê um pouco antes a mulher que quebra aquele nardo, aquele perfume puro, aquele perfume caro, que dá até uma descriçãozinha ali no meio deles, e unge Jesus, ele fala, está me ungindo para o meu sepultamento, não teve um preparo logo após a crucificação para Jesus ser colocado ali no túmulo, né? Então essas mulheres logo doidas que passam o Shabat ali, elas preparam a luz, preparam as ervas para ir ungir Jesus. E aí elas saem em direção a esse túmulo e a gente sabe o que aconteceu. Quando chega lá, Jesus não está lá mais, porque Jesus ressuscitou. Mas sabendo dessa história toda, 2 discípulos decidem, vamos voltar para casa. Vamos sair daqui, nosso mestre morreu. A gente não sabe mais daqui para frente o que vai ser. E quantas vezes na nossa vida a gente também age assim? Na primeira situação que ocorre, que a gente acha que teve uma decepção, a gente também quer abandonar o caminho. A gente quer sair do lugar que outrora Jesus disse pra gente que faria uma grande obra. A gente desiste muito fácil das coisas. E esses 2 discípulos descem, os 2 discípulos no caminho de Emaús, que se você quiser ler em casa, quem está nos assistindo, não vou ler porque a história é extensa, você lê, por favor, que vai estar no capítulo 24 de Lucas. Eu gosto muito dessa versão de Lucas, que está no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, que está falando dessa história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles decidem voltar para casa e quando eu leio e falo, ministro, sobre essa história, eu vejo tão poderoso, porque esses discípulos, primeiro, lá no início, para eles irem servir Jesus, eles teve que deixar vencer toda uma estrutura. Verdade. Porque como eu vou sair da minha casa, você vai sair da sua casa e vamos ali, nós não temos o dia que vai voltar, nós não sabemos se vamos voltar,
A gente não tinha muito conhecimento sobre esse ministério de Jesus ali. E eles saem e seguem Jesus. E de repente eles têm uma decepção e eles decidem voltar. E para voltar também, Li, há uma outra situação. Eu saí com a esperança de viver uma experiência maravilhosa, poderosa. E agora eu estou voltando para o mesmo lugar derrotado. Imagina aquele povo todo observando isso. Aquele povo, na mente deles, agora eu vou voltar, o meu vizinho da direita vai dizer, uai, o que aconteceu? Você não foi para uma missão? Né? A gente trazendo bem no vocabulário brasileiro. Que brasileiro é assim, né? Brasileiro, a gente é muito comunicativo e quando a gente mora num lugar que todo mundo conhece todo mundo, a gente sempre sabe da vida de todo mundo. É normal isso. E lá era um vilarejo, era um povoado, então era muito isso que acontecia também. E de repente eles imaginam no coração deles o conflito. Ai, vamos ter que voltar? Vamos ter que chegar lá e dizer que o nosso mestre, a qual nós deixamos tudo e fomos segui-lo, morreu. E a gente agora não tem mais o que falar. Morreu, acabou. E eles vão, pegam este caminho. Lembrando que havia uma ordem de Jesus. No ministério de Jesus ele deixa, antes dele ser crucificado, ele diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas é muito interessante que no dia da nossa decepção, da nossa angústia, da nossa tristeza, a gente tende a esquecer das promessas que Deus nos fez. A gente tende a sair do lugar, porque eu acho que a mente do ser humano é muito preparada por aqui, por agora. Aconteceu uma situação, eu esqueço tudo em volta, tudo aquilo que foi me prometido, tudo aquilo que foi me dito que aconteceria, e eu foco na dor do hoje, na dor da perda do agora. A gente não consegue elaborar na dor que vai ter outra estrada, vai ter outro caminho, vai ter outra revelação, e que Deus vai cumprir, porque na hora que a gente está vivendo a dor, a gente não consegue ver que Deus é muito maior que isso. Não é verdade? A gente fica, meu Deus, e agora? Quantas vezes a gente passou a situação, meu Deus, e agora? A gente achou que não ia sobreviver, que não ia aguentar. Quantas vezes a gente olhou, talvez, vamos colocar em situações que a gente vive diariamente. A gente olhou para a carteira e não viu aquele recurso para fazer uma compra, para comprar um leite para o filho, ou para pagar uma conta, e a gente, meu Deus, e agora como é que eu vou dizer? Ou você talvez aí de casa olhou para um diagnóstico e pensou, e agora é meu fim? Sendo que havia uma promessa de Deus de te dar vida e te dar em abundância. A gente não consegue elaborar isso. A nossa mente é muito pequena, é muito compacta diante do poder de Deus. E de repente eles saem em direção, esquece da promessa, esquece de tudo. Sai em direção ao caminho de casa, vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu lugar. Ah, se me perguntar, eu falo qualquer coisa e vou embora. Valeu a experiência, né? E eles vão embora. E no meio do caminho, eles andando, não era muito perto de Jerusalém e Emaús, e eles andando no meio do caminho, vem uma pessoa, vem um homem, e começa a caminhar com eles neste caminho. E eles não conhecem aquele homem, e eles meio cabisbaixo, meio triste, porque é muito triste, gente. Quando você tem todo um projeto preparado na sua mente, que vai dar certo, e você tem que abandonar, porque não deu certo. É muito triste quando você tem que abandonar algo que você empenhou sonho, empenhou forças. Se você fez 1000 planos que aquilo daria certo, de repente você tem que abandonar porque não deu certo, né? E aí eles lá iam descendo triste para o caminho de Emaús e de repente um homem chega perto deles, um viajante, a Bíblia diz assim, que eles olham aquele homem como um viajante. E aí eles tristes, aí o homem pergunta, mas por que vocês estão tristes? Aí eles começam a explicar, você não é daqui, você é forasteiro? Porque o nosso mestre foi crucificado, ele morreu. Você tá fora. Você tá fora, você não tá sabendo. Você não tá no Instagram, não tá vendo stories, não. Todo mundo tá sabendo da história, você não tá sabendo, né? A gente é muito assim, você não é daqui, você não tá sabendo o que aconteceu aqui? Né? O nosso mestre morreu e nós estamos voltando para casa. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem começa a falar com eles desde Gênesis, desde o início, e começa a falar com eles, a explicar para eles toda a palavra, toda a promessa, tudo aquilo que Isaías pregou, que ele iria vir, que ele iria ser levado como ovelha muda para o matadouro, que não ousou abrir a boca, e ele foi explicando, e eles não perceberam. Eles não perceberam, como assim esse forasteiro, sabe de tudo isso, se nós estávamos ali, ele não sabe da morte, eles não ligam. Gente, eu acho tão impactante, porque quando a gente olha isso, a gente vê que
como o discernimento nos é roubado no dia da dor. Verdade. Sim. No dia do lamento, no dia do choro, parece que o discernimento vai embora. Esse homem pregando tudo isso, e eles não ligam uma coisa com a outra. Tipo, eles nem questionam. O poder de questionamento deles fica tão pequeno que eles não... Como assim? Que eu nunca vi esse homem de onde ele veio? Por que ele está falando tudo que a gente viveu? Eles não questionam. E eles vão andando ali, vai andando, chega numa... Eu sou muito de ler a Bíblia assim, gente. Eu leio vivendo. Eu leio como se eu estivesse participando da história. Aí quando eu leio essa passagem, a impressão que dá é que eles estavam... A Bíblia diz isso, mas eu sinto isso. Parece que eu estou vendo a passagem assim. Eles estão andando, aí chega o caminho que vai para Emaús e tem a estrada que continua. Aí este homem faz que vai continuar a viagem. E eles olhando que já vai tarde, já está escurecendo, a noite está chegando, eles fazem um convite. Eles falam, nossa, já vai tarde, a noite já tá chegando, e é perigoso um forasteiro andar aqui sozinho, tem muitas coisas que podem acontecer. Vamos lá para nossa casa, você passa a noite, amanhã você vai e continua a sua viagem. E aí, de tantos eles insistirem, tem até um louvor muito, muito antigo que fala, né, dessa passagem que a gente cantava muito em vigílias, né? A gente foi criado em vigília, a gente foi depois que se converteu, a gente participava muito de vigília e tem esse louvor. Aí que fala, né? Fica, Jesus, já se faz tarde. Então, mas aí eles não sabem que é Jesus ainda. Eles entram e vai quando chega lá. Eu imagino, gente, a frustração, a angústia no coração desses homens ao entrar naquele povoado. E todo mundo olhando, cidade pequena é terrível, gente. Povoado pequeno, todo mundo sabe da vida da gente. E aí, de repente, um vizinho olha, outro vizinho olha, alguém se atreve a perguntar e eles chegam em casa. Quando chegam em casa, eles vão jantar. É preparada a mesa e eles vão jantar. E até agora ninguém sabe quem aquele forasteiro é. A Bíblia diz que é colocado à mesa e eles sentam e Jesus pega o pão. E no partir do pão, a Bíblia diz que eles olham, o coração deles ardem e eles têm a revelação de que aquele era Jesus. Quantas vezes Jesus tem que andar com a gente um caminho inteiro, um momento inteiro, sem a gente saber que é Ele? Quantas vezes no meio das nossas noites sem dormir, das nossas noites de choro, de lamento, de angústia? Porque, gente, a gente tem que parar com essa ilusão de que vem para Jesus, acabou os problemas. Não, gente. Nós estamos na terra, não é? A gente tem carne e sangue, a gente tem imunidade, a gente tem situações que a gente pode viver, tem situações na carne que a gente pode ter um diagnóstico, ou ter um problema no casamento. Quantas mulheres santas dentro da igreja que às vezes acontece, tem que chegar num divórcio, às vezes numa situação que não dá para sustentar mais. E às vezes, no meio de um divórcio, de uma situação tão difícil, eu nunca passei por um divórcio, mas eu sei que não deve ser fácil. Você programar a sua vida toda com a pessoa, ter filhos e de repente aquilo dissolver a casa, dissolver a união, acabar com tudo. A pessoa, num momento desse, ela está sufocada, ela não consegue ver Jesus, ela não consegue ter a revelação que Jesus está ali. E Jesus muitas das vezes está com a gente, caminhando, sem a gente perceber que Ele está, né, com a gente. Quando Jesus parte o pão, gente, na maneira que Jesus parte o pão, os olhos dele são abertos. Jesus nunca vai deixar a gente sem saber que ele estava ali. Não precisa forçar. Não foi forçado. Jesus poderia chegar no meio do caminho, no início da caminhada, e dizer, eu sou Jesus. Volta para trás, volta, porque não foi lá que eu, né? Não podia? Jesus não podia? Por que vocês estão indo embora? Eu estou aqui ressuscitado, volta. Mas não. Jesus não quer só se revelar. Jesus quer nos ensinar uma lição. Sim. Jesus quer nos ensinar um testemunho. Jesus quer que a gente veja, sem Ele ser forçado em nós, que Ele estava cuidando de nós. Ele poderia mandar voltar do meio do caminho, mas Ele preferiu essa caminhada. Às vezes, no meio do caminho, no meio da dor, a gente pergunta, onde está Jesus? Por que eu estou passando isso? E Jesus bem em silêncio, bem quieto ali, às vezes em forma de pessoas que chegam para nos ajudar, para nos auxiliar.
às vezes em forma de um áudio de oração. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a tecnologia, né? Às vezes a gente está lá naquele sufoco do dia, naquela agonia, naquela tribulação, naquela perturbação, chega um áudio de uma amiga que Deus usou lá no outro país, lá no outro estado, ou perto mesmo de nós, manda, olha, estou orando por você, Deus me deu essa palavra. Sim. Um louvor. Gente, hoje em dia a gente tem tanta ferramenta para a gente ver Jesus sendo revelado. Verdade. E eles não tinham esse aparato todo que a gente tem hoje, né, Renata? Né, Li? Eles não tinham. Até, gente, para vir aqui, igual eu vim sair da minha casa, cheguei aqui hoje ali também, para eles isso era um evento, eles não tinham carro, eles não tinham possibilidade de chegar tão rápido nos lugares. Mas Jesus, mesmo assim, Jesus se revelou. E na mesma hora, Renata, ali, que eles teve essa revelação de Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Uau. Porque, Renata, ali, quando a gente tem a revelação de quem é Jesus, é impossível a gente ficar fora do caminho. É impossível a gente não voltar à posição a qual Ele nos chamou para viver. Mesmo que Ele não precisa ser forçado, Ele vai se revelar no momento certo. No momento que você mais talvez acha que teve a derrota, que não vai conseguir mais, que vai ter que elaborar um outro plano, uma outra situação, ele vai se revelar a você. E é muito importante que quando você ter essa revelação, você lembrar do que ele prometeu. Onde é que eu tenho que estar? Como é que eu tenho que estar? Qual é a minha postura? E sabe? buscar, né? Porque a palavra de Deus fala que quando a gente o busca, ele se revela. Muitas das vezes pode não estar aparecendo para você ainda, porque talvez você não esteja buscando como ele quer que você busque. Porque Sim. a gente tem muitas formas de nos sabotar, né? Muitas. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu tô fazendo tudo. Mas você ainda não está fazendo tudo que Deus quer que você faça. Porque muitas das vezes a gente está ocupado fazendo coisas que a gente quer fazer, mas não aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? E muitas das vezes o que Deus mandou a gente fazer, a gente está fugindo, né? Às vezes a gente cria até uma resistência, né? Ah, mas eu estou fazendo tudo, isso aqui não é importante. E uma palavra muito que fala forte ao meu coração a respeito disso que a Renata está falando, é quando Gideão foi chamado. Verdade. Ele se sentia um covarde, um Falando de ninguém. Gideão essa semana. Não é? Ele se sentia assim, eu não consigo, eu sou um fraco. Eu preciso fazer alguma coisa para me sobreviver, senão eu vou morrer. Mas não é que ele sentia, eu sou corajoso, eu vou... Não! Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, é meu último recurso, que senão eu vou morrer? Para não morrer. A gente falando dessa semana, porque Gideão já tinha dado o primeiro boi, né? Sim. Ele já tinha dado o sacrifício. E Deus foi lá e pediu o quê? Me dá o segundo boi. Aquele do seu pai. Aquele de 7 anos. Então, assim, Deus foi muito específico. E tem vezes que Deus está falando isso com a gente. Me entrega isso aqui que você tá aí colocando, tá guardando as 7 chaves. Aí a gente tá entregando outra coisa. Deus tá, mas eu quero esse aí. E a gente tá fingindo que não tá... Não é isso aqui que Deus tá me pedindo, não. Isso aqui Deus nunca vai me pedir isso. Então, exatamente às vezes a gente fica... exatamente o que ele queria. Sobre isso do Gideão, eu sempre falo, eu tenho uma palavra que eu ministro e fala muito comigo todas as vezes que eu leio. É muito fácil você dar para Deus, ofertar a Deus aquilo que você quer ofertar. Exato. É fácil, eu vou pegar essa taça, eu vou levar para o Senhor. Você decidiu, mas Deus está te pedindo. Deus tá pedindo a planta que Deus tá do até lado aceitou, dela, mas... né? Deus até aceitou que Gideão levasse o que ele quisesse. Sim. Até que um dia que ele pediu para Gideão fazer o que não era fácil para Gideão fazer. Então eu costumo dizer, é muito fácil obedecer a Deus quando a vontade dele está em total equilíbrio com a sua vontade, ou ao contrário. A sua vontade está em total equilíbrio com a vontade de Deus. Mas é muito difícil você obedecer quando o que Deus te pede é uma questão de renúncia, é uma questão de você abrir mão de algo ou de deixar ir. E um lugar que eu muito aplico isso é quando você tem que perdoar alguém que nunca chegou para te pedir perdão, que nem acha que errou com você. Sim. Porque tem gente que é assim. Verdade. Gente, aqui eu quero abrir um parêntese. Tem gente que faz as coisas com a gente que nem ele sabe que fez. Passou igual um trator. Tem gente que é assim. Ah, eu não fiz nada com fulano. Ele nem sabe. Às vezes aquilo nos feriu de uma proporção tão profunda, mas a pessoa que fez isso, ela também não teve uma sensação que fez nada, porque é uma maneira dela viver. Ela já vive assim. Tem gente que é assim.
Agora, tem outras, essas pessoas eu nem vejo que é maldade. Eu vejo que às vezes vai vivendo a vida, correndo, vai passando, não presta atenção na vida do que está fazendo, qual a marca que está deixando as pessoas. Eu ainda até entendo e não levo essas pessoas com maldade, não é uma maldade. Mas também, por outro lado, tem pessoas que elas são maldosas. Sim. Elas sabem o que está fazendo, elas usam a sua dor contra você. Sim. Tem gente que é assim. Você muitas das vezes confiou nela, abriu seu coração, falou das suas fraquezas, das suas debilidades, de onde é a sua dor, onde é a sua ferida. E essas pessoas, numa determinada situação, usam suas dores contra você. E eu acho que este tipo de situação é mais difícil de perdoar. Porque a pessoa sabe da sua dor e escolheu fazer conscientemente usá-la contra você. Sim. Seu ponto fraco, então é o ponto fraco da Renata, dali, então vou tocar justamente ali. Essas pessoas, para mim, é o tipo de pessoas mais difíceis de se perdoar. Porque você tem que perdoar elas sabendo da maldade delas, da ruindade, da malignidade com que ela foi usada ali para te atingir. Mas perdão, gente, não é sobre o outro. Perdão é sobre mim. Perdão é uma gaiola que você está dentro dela e que você está com a chave na mão. Você tem a chave para abrir essa gaiola e sair. Mas muitas vezes o que as pessoas não entendem e às vezes fica presa na falta de perdão é que elas pensam que se eu não perdoar a Renata, é ruim para a Renata. Uhum. Eu vou estar prendendo a Renata. E às vezes a Renata já está vivendo outra dela, coisa. Né? Ela está feliz, está lá. E a questão, o amor, é muito interessante. Quando eu amo uma pessoa, eu não preciso dizer para ela 24 horas que eu a amo. Né? Às vezes eu passo até um mês, 15 dias, eu e a Renata ali, a gente às vezes passa até 5 meses sem se ver, mas quando se encontra é a mesma coisa. Mas quando você odeia alguém, a pessoa dorme com você sonha com a pessoa, você levanta com a pessoa. Tudo que você vai olhar em rede social, qualquer lugar, a pessoa tá ali. É um tormento viver com a falta de perdão, gente. Sim. Porque a falta de perdão, ela anda muito paralelo, é uma linha muito tênue e fina com o ódio. Porque se eu não perdoo, eu não amo. Sim. Não é assim? A gente não fala muito disso, mas a pessoa que eu tenho que perdoar, eu também eu tenho dentro de mim uma nutrição de ódio por aquela pessoa, porque ela tá me incomodando. Aí já acompanhei pessoas que tratam também, eu sou terapeuta pela Misericórdia do Senhor e trato algumas pacientes, que às vezes elas acham um absurdo, como eu vou perdoar alguém que me machucou tanto? Não é sobre o outro. Uhum. Você vai perdoar porque você precisa ser livre. Você vai perdoar porque você precisa ser curada. Você vai perdoar porque você é muito maior, muito melhor. O que Deus tem para você é muito, muito mais grande do que essa falta de perdão que você nutre por alguém que está te prendendo aí. Enquanto você está aqui com foco em não perdoar, você está perdendo a vida toda. Você pode viver outras coisas, viver outros relacionamentos, viver outras situações, ter outros amigos. Quantas vezes a pessoa não perdoa e fecha a porta para não ter amizade com ninguém? Eu sempre falo, e olha, que uma questão na minha vida é que eu já fui muito, muito, muito decepcionada com a amizade. Mas eu nunca fechei meu coração, porque eu sei que não é porque uma pessoa me traiu, me feriu, ou teve uma outra situação comigo, que a outra vai ser do mesmo jeito. Não. A amizade é necessária, porque quantas vezes a gente está tão enfraquecida na fé, chega uma amiga, que é amiga de Deus, e fala, não, eu vou orar por você, eu estou com você. E muitas das vezes em relação à amizade, que o tema não é sobre isso, mas tem uma revelação de Deus também na amizade, é que às vezes as nossas amigas têm que lembrar pra gente quem a gente é, o testemunho que a gente já conquistou até aqui. Então Deus se revela, assim, através das amizades. A dificuldade que a gente está passando, porque igual a Flávia falou, a gente não foi para Cristo e acabou tudo, e não, né, Li? Então, às vezes eu tenho que falar para Li, não, Li, você dá conta. Quantas vezes a Li, às vezes, me ligava e falava, Li, você dá conta? É verdade. Né, Li? Uhum. E às vezes o sofrimento, Deus permite, porque talvez pode surgir alguém hoje aí no nosso vídeo, no nosso podcast, dizer assim, mas por que Deus permite, se Ele é tão grande, a gente sofrer? Porque a gente é ser humano. E tem o ser humano, a alma humana, ela aprende, a linguagem da alma humana é a dor. Ela aprende muito pelo caminho da dor.
E as marcas, é tão interessante isso, que se eu chegar para Renata e para Elivânia hoje e perguntar, me conta seu testemunho. Alguma coisa Elas de dor. não vão contar pelo lado daquilo que Deus fez, que alegrou elas. Verdade. Elas não contam pelo lado da felicidade, porque a alma, o aprendizado da alma foi aquilo que aprendeu na dor. Por isso que o testemunho da gente, a gente conta, é sempre um testemunho de superação. Lá na frente, ela vai dizer, mas Deus estava comigo, eu tive vitória, hoje eu estou feliz. Mas assim, sempre pelo lado da dor, porque Deus usa muitas vezes sofrimento, situações, para nos ensinar, para nos melhorar, porque a carne não se converte. E a gente, o ser humano, ele tem muita tendência de andar pela carne. E Jesus não quer que a gente ande por carne. Jesus quer que a gente ande pelo Espírito. E só uma vida no Espírito pode ter uma revelação profunda de quem Jesus é. Porque ele também sofreu. A Bíblia vai dizer em Isaías que ele foi homem de dores, ele não tinha nenhuma aparência para a qual nós o desejássemos, mas ele aceitou pagar o preço, ele se destituiu da sua glória, ele deixou a majestade dele no céu, a glória dele no céu, e ele decidiu nascer num ventre frágil de uma mulher e sofreu todos os tipos de dores, rejeições, traições, tudo que a gente pode dizer que a gente sofre, Jesus sofreu por nós, num curto tempo, mas ele sofreu. E ele nos mostrou que é possível a gente ter a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente anda com ele, quando a gente abre o nosso coração para que ele entre, faça a morada e nos faça enxergar que ele está conosco, independente da dor, independente que você ainda não alcançou tudo aquilo que você deseja e quer, mas o mais importante é andar com Cristo e ter a revelação dele todos os dias na nossa vida. Os discípulos, só para a gente concluir, os discípulos do caminho de Emaús, eles voltam e Jesus é tão maravilhoso, quando ele se revela, ele não vai de imediato para fazer todo aquele evento lá onde ele mandou estar. Ele vai restaurando pessoas até chegar o dia que o Espírito Santo é enviado. Ele restaura Pedro, ele vai atrás de Pedro, ele busca Pedro, ele traz uma restauração sobre a vida de Pedro, se revela a Pedro novamente. E quando já está tudo preparado e as pessoas estão no lugar que ele disse que tinha que estar, a Bíblia diz que ele envia o Espírito Santo. Aí é uma revelação mais... Não que Jesus não fosse poderoso, ele foi muito poderoso e pelo nome dele, pelo sangue dele hoje nós temos vida, mas ele enviou o amigo dele, o Espírito Santo, o Consolador. E aí vem a revelação daquilo que você falou, fique lá até que eu envie o poder, que o poder é o quê? O poder é o Espírito. Sim, e aí a Bíblia diz que parece que o céu se abriu, o telhado do lugar que eles estavam se abriu, que eles ficaram dentro deste lugar esperando, né, todos juntos ali. E outra coisa, para você ter uma grande revelação de quem Jesus é, não é da noite para o dia e nem é fácil. Verdade. Imagina esse monte de gente dentro de um lugar, convivendo dia e noite, crianças, mulheres, homens, tudo ali dentro daquele lugar, convivendo, esperando uma situação que eles não tinham garantia que ia acontecer, eles tinham que crer em Jesus. Por vários dias e de repente, eles ali. Então, não é só para mim. O que Deus vai fazer, a revelação que ele vai dar para a minha vida, não é só para mim. Deus nunca vai fazer algo... Ele tem o prazer de fazer em nós, mas não é só para nós. Ele quer que aquilo que ele faça na vida da Renata, da Elivânia na minha vida, seja para abençoar pessoas, seja para que a obra dele cresça, que o reino dele expande. E que a gente, através da nossa vida, seja a revelação de Deus para a vida de outros. Então, que você abra seu coração. Eu sei que está difícil hoje, tem muita gente hoje que escolhe não congregar, que escolhe não estar junto de ninguém. Eu sirvo Jesus em casa. Mas você pode ter revelação de Jesus em casa? Pode. Jesus não está circunscrito a 4 paredes numa igreja, no local. Mas quando Jesus tem uma revelação para nós em conjunto, em grupo, em união, a coisa é muito mais poderosa e grande. Verdade. Então, não se ausente do convívio. Mas a igreja tem um monte de defeito. E exato. Mas o hospital tem um monte de doente. E quando você adoece, você não vai. Eu não vou lá porque está todo mundo doente lá. E quantas mortes ocorrem num dia no hospital? Verdade. Mas a gente não deixa de procurar recursos médicos quando a gente está doente. Mas na igreja a gente acha que a gente pode não estar em convívio com os irmãos, participando de um culto no lar, de uma comunidade de fé. Então não se isole porque A ou B está fazendo errado. Você está fazendo certo? Porque a gente quer muito apontar o defeito do que o outro está fazendo. Ok, a gente pode julgar de acordo com a palavra, né? Sim. Mas e a gente? Será que se eu me ausentar da comunidade de fé, eu tenho o direito de julgar alguém que está lá tentando
tentando fazer o certo, tentando viver o certo? Antes da gente apontar o defeito do outro, a gente tem que olhar se a gente está buscando essa revelação e se a gente está vendo essa revelação de que Jesus está trazendo para nós. Eles voltaram e viveram coisas que nunca mais ninguém viveu naquela proporção, porque eles estavam juntos no mesmo lugar. Que Deus abençoe sua vida e que essa revelação chegue a você no momento que você está precisando e que você entenda que Deus está disposto a se revelar ainda hoje, que Jesus está conosco, mesmo a gente não tendo essa revelação, que o Espírito Santo mora em nós e está nos capacitando para viver algo poderoso da parte do Senhor nas nossas vidas. Amém, amém. Eu creio assim que você que está em casa, Deus talvez não está... O milagre que você procura não seja uma mudança, né, no que você está vivendo, mas seja uma revelação profunda de quem Jesus é. Então procure, busque, mas busque assim de todo o seu coração. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E eu queria pedir ali para fazer a oração, para a gente estar encerrando? Sim. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse tempo, Pai, essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos permitiu de estarmos juntas, Pai, unidas aqui com um propósito, porque eu sei, Pai, que cada coisa que saiu aqui, Senhor, das nossas bocas, da boca da Flávia, Senhor, vai ser para edificar almas, para edificar vidas, Pai, porque sabemos que a Tua presença, onde nós clamamos por ela, onde chamamos por ela, Pai, o Senhor desce e faz a diferença, Pai, o Senhor manda o Teu Espírito Santo, Pai, para, Senhor, convencer a cada alma que está aqui, Pai, cada alma que vai ver, Pai, esse episódio. Muitos podem não ser cristãos, Pai, muitos podem ter afastado da Tua presença, Pai, mas nós cremos, Pai, unidas em fé, unidas em oração, Pai, crendo que o Senhor vai fazer algo diferente, algo novo. Busque algo novo do Senhor, porque o Senhor revelará algo da presença dEle, algo novo que o Senhor tem para vocês. É que eu peço, Pai, continue conosco, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Flávia. Até a próxima. Amém. Prazer estar com vocês. Deus abençoe. Espero que muitas pessoas sejam abençoadas por esta palavra, por este podcast, e que possa só crescer. Amém. E que outras pessoas também estejam aqui com vocês, sendo tão bem recebida e também sendo usada por Deus para trazer revelação daquilo que Deus tem para este tempo, para as nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Amém. Até a próxima.